Shabbat Shalom, então, a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Parashá. Hoje, a Parashá é a Harei Mod, que significa depois da morte. A Parashá corresponde a Levítico 16:1 e vai até 18:30. A Haftará é Amós 9:7-15, e o texto, um dos textos que é estudado em conexão com essa Parashá, o texto da Brit Hadashá, é Lucas 2:1-52. O resumo da Parashá: o Eterno dá instruções para os sacrifícios do dia do Yom Kippur, após a morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, né? Por isso que a Parashá se chama Harei Mot, depois da morte dos dois filhos de Arão. Nós sabemos que eles levaram fogo estranho diante do Senhor, e aí o Eterno os consumiu, devido a levarem fogo estranho e entrarem no lugar mais sagrado sem a permissão e a ordem do Eterno. Amém? O tema de hoje é um tema muito pertinente para a nossa fé. O tema é a morte à luz da Bíblia, porque nós precisamos entender o que é a morte. Então, hoje nós vamos trabalhar esse tema, a morte à luz da Bíblia, e vamos entender como lidar com a morte, o que acontece com a pessoa após a morte, o que não acontece com a pessoa após a morte. Então, nós vamos entender a questão do luto, e esse é um tema muito importante para a nossa fé. Por que eu digo isso? Porque eu vejo, infelizmente, muitos seguidores de Yeshua que, quando se deparam com a morte, eles não conseguem lidar com a morte, né? Mesmo professando a fé, mesmo seguindo Yeshua, quando se deparam com a morte, há sentimentos de revolta, de desespero. Então, isso sempre me assustou quando eu via seguidores de Yeshua tendo problemas com a morte. Então, esse é um tema, esse é um estudo que há muito já queria trazer, e que aprove o Senhor nos dar essa oportunidade hoje de tratarmos sobre esse tema. Eu quero falar sobre esse post, ficou muito bonito, né? A imagem foi feita desse post. Nós vemos aí um cemitério judaico, e nós vamos entender também hoje um pouquinho como que o judeu lida com a morte, né? O judeu que tem um vínculo muito grande com as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que há uma disparidade entre aquilo que nós encontramos no Ocidente com aquilo que nós encontramos no Oriente. Aquilo que o povo judeu faz com os mortos, com os enlutados, e que é diferente dos demais povos. Como dito, Parashá Harei Mod, que literalmente significa depois da morte, ela ganha esse nome por causa do primeiro versículo da Parashá de hoje, que diz: falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado
aqueles diante do Senhor. Levítico 16, 1. E aí nós vemos na imagem, né, os primos de Nadav e Avihu levando os seus corpos para fora do acampamento. É uma cena forte. E quando você lê o texto, e quando você vê a imagem, as vestes sacerdotais deles estão intactas. O que diz a tradição judaica, a Torá oral, a Torá Shebealpê? Que o fogo que saiu diante do Eterno para os consumir, repartiu em 4 labaredas, entraram dentro da narina deles e os consumiu por dentro. O Eterno fulminou eles de dentro, para não tocar nas vestes sacerdotais, que era santa. Ok? E quando acontece isso? Na inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Então, algo fatídico, um evento triste acontece num momento em que deveria ser de alegria, que foi quando houve a inauguração do tabernáculo no deserto. Então, a inauguração, infelizmente, em algo que deveria ser alegre, existe luto, morte e tristeza também. E na nossa vida é assim também. Vai acontecer momentos em que era para nós estarmos confraternizando, felicitando, mas vai acontecer uma tragédia e nós vamos se deparar com algo triste. E por que não dizer com a morte e com o luto? E nós precisamos lidar com isso. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para como que Arão lidou com isso, porque a Paraxá, ela vai focar na ação de Arão. Não essa, mas a Paraxá, uma das Parashot anterior a esta, a Hareimot. Aí nós temos outra imagem forte, né? Porque os 2 filhos de Arão, eles entraram no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado do tabernáculo, para oferecer fogo estranho. Eles foram para oferecer incenso. Então, eles entraram no Santo dos Santos, onde existia a arca e o altar de incenso. E aí o texto diz que saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, por eles estarem fazendo algo que o Eterno não havia ordenado, né? Daqui nós aprendemos, e há uma exortação de que não adianta nós queremos servir a Deus do nosso jeito, do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, né? O Eterno, ele nos ensina e nos instrui, e nós devemos adorá-lo da forma como ele deseja, não da forma como eu acho, não da forma como eu quero, né? E a morte de Nadab e Abihu fala muito sobre isso. E onde que é narrada a morte desses 2? Porque na Parashá Hareimot só menciona a morte deles e já segue o ritual de Yom Kippur. A morte deles acontece na Parashá Shemini, que significa o 8º, que está lá em Levítico 10, principalmente o capítulo 10 da Parashá Shemini. Olha o que diz o texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade
naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Essa parte é importante, por isso que eu negritei. Porém, Arão se calou diante daquela situação, diante do juízo de Deus sobre os seus filhos. Então, o que o texto diz? Como que foi a inauguração do Mishkan, do tabernáculo? O fogo que ardia e queimava sobre o altar não teve origem humana, saiu de diante do Eterno e consumiu o holocausto. Então, é um fogo sagrado. E o que eles fizeram? Fabricaram o fogo, fizeram o fogo e já trouxeram o fogo de outro ambiente, de outro lugar. Por isso que é chamado fogo estranho. E aí eles entram no tabernáculo, entram no Santo dos Santos, e o texto diz aqui, o versículo 1 ainda, o que trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. O Eterno não tinha ordenado fazer isso. Então eles fizeram por conta própria. Na tradição judaica, Anitta, os judeus vão ensinar que a intenção deles foram boas. Que a kavaná deles foram boa. Foi boa. Falaram, não, nós vamos oferecer algo sublime para o Eterno. Só que a tradição judaica, ela vai se respaldar no texto bíblico, no texto literal, que eles fizeram isso porque tinham tomado vinho. Eles já não estavam mais só em si. Então, eles haviam bebido e tiveram essa ideia. Na tradição judaica diz que os dois tiveram a mesma ideia simultaneamente. E aí foram os dois levar fogo estranho diante do Eterno, o que o Eterno não ordenara. E aí o versículo 2 diz que saiu fogo de diante do Eterno. Aí saiu fogo de diante do Eterno de novo, só que agora não foi para consumir o holocausto. Foi para consumir os dois, por estarem fazendo algo que o Eterno não ordenara. Então o Eterno consome. É o que a Bíblia diz. O Eterno, mas também o Eterno é fogo consumidor. O escritor aos Hebreus vai dizer isso. O Senhor é fogo consumidor. E o escritor aos Hebreus vai dizer ainda, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque quando você cai na mão dele, quem que vai te livrar? Se você cair na mão do diabo, Deus te livra. Se você cair na mão dos homens maus, Deus te livra. Mas se você estiver na mão do Todo-Poderoso, quem que vai te livrar? Então saiu fogo diante do Senhor e consumiu os filhos de Arão. Aí você pensa, inauguração do tabernáculo, tudo belo, tudo lindo, tudo sublime, o Eterno, por eles agirem de forma errada, o texto diz que o Eterno falou a Moisés e Moisés falou a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei minha santidade àqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Então o Eterno fez isso por causa da sua santidade. E a tradição judaica vai dizer, olha, por que o Eterno fez isso? O Eterno, infelizmente, teve que punir, porque senão todo Israel iria achar que qualquer um podia fazer esse tipo de serviço, que qualquer um poderia entrar no Santo dos Santos a hora que quisesse, da forma como quisesse, e oferecer algo ao Eterno. E hoje é a mesma coisa. Hoje o povo que se diz povo de Deus acha que pode entrar diante do Eterno qualquer hora, qualquer momento, de qualquer jeito, oferecer a Ele qualquer coisa,
E muitas das vezes, algo que o Eterno não ordenou, estão oferecendo ao Eterno. Então, o Eterno os consumiu por causa da sua santidade, por causa da santidade do lugar. As coisas com o Eterno têm ordem. Então, isso é um alerta para nós. Nós que carregamos o nome do Eterno, nós estamos incumbidos de manifestar a sua santidade, porque quando não, o Eterno nos consome. E aí você pensa, o Eterno leva os seus filhos. Qual seria a sua reação? O Eterno leva os seus filhos porque eles não estavam agindo de acordo com a sua palavra. Qual seria a sua reação? Aqui é o primeiro ponto do nosso estudo. Qual seria a sua reação diante da morte dos seus filhos? Ou qual é a sua reação? Qual será a sua reação quando o Eterno levar um ente querido seu? E próximo, né? Que uma coisa é parente mais distante. Estou falando de parente próximo. Filhos, esposa, marido, pai, mãe, irmão, irmã. Olha aí o que diz o texto. Qual que foi a reação de Arão? Ele se calou. Ele aceitou a vontade do Eterno. Diante da morte, irmãos, o que nós temos que fazer é o que Arão fez. É se calar. Tem gente que começa a esbravejar. Tem gente que começa a blasfemar. Tem gente que começa a murmurar. Por que ele? Por que ela? Por que não o outro? Porque o Eterno quis assim. E nós temos que, nos calar. Atos dos Apóstolos vai dizer que procede dele o fôlego de vida, a vida e todas as coisas. É dele que procede o fôlego de vida. E é ele quem tira. É ele quem dá e é ele quem tira. É ele quem dá a vida, é ele quem tira a vida. E nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar. A morte dói? Dói. Muito. Machuca? Demais. Mas nós temos que aceitar a vontade de Deus. Saber que a morte está no controle de Deus. E que o último inimigo nosso a ser vencido será a morte. Mas ela será vencida. A morte é nossa inimiga. Então, essa paraxá e esse fato de Arão lidar com a morte nos chama muito a atenção. O Eterno fulminou, no caso de Arão, foi muito específico. Ele sabia que a origem da morte dos seus filhos partiu do Eterno. E ele não blasfemou, ele não murmurou, ele se calou. Quando Moisés fala para ele, olha, isso é que o Senhor disse, mostrarei minha santidade àqueles que cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Ele se cala. Doeu? Nós vamos ver que doeu, mas ele se calou. É aceitar a vontade de Deus. Eu não sou de ouvir música sertaneja não, tá, irmãos? Mas algo que marcou não só a minha adolescência ali, que a televisão deu muita mídia, foi a morte do cantor Leandro, né? Da dupla Leandro e Leonardo. Ele teve câncer no pulmão e morreu, e aí a mídia acompanhou o tratamento e depois a morte dele. Foi uma comoção nacional. E tem a música, né?
do Leonardo, que diz: não aprendi a dizer adeus, mas o quê? Mas tenho que aceitar. Essa frase, ela é muito verídica. A morte é assim. Você não vai aceitar. Nós vamos ver aqui, através disso. Você não precisa de aceitar. E ela não é para ser digerida imediatamente. Ah, morreu. Não é assim que as coisas funcionam. A gente nunca vai estar pronto para dizer adeus. Mesmo você sabendo que a pessoa está doente, mesmo você sabendo que a pessoa está em estágio terminal, mesmo você vendo que a pessoa está sofrendo em cima de uma cama, você não quer que ela parta. Você quer que ela melhore e que ela saia dali. Você nunca quer dizer adeus. Mas, para nós, a morte não é um adeus. Para nós, a morte é um até logo. Então, essa frase ela é muito importante. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. E Arão aceitou a vontade de Deus. Quando você aceita a vontade de Deus, o seu luto é muito mais fácil. A forma como você lidar com a morte vai ser muito mais tranquilo. Porque, querendo ou não, uma hora você vai ter que aceitar. Porque senão, até você mesmo, a morte vai te tragar se você não conseguir lidar com a morte do outro, principalmente do seu ente querido. Vamos falar mais sobre Arão. Arão, no versículo anterior, ele se cala. E por ele se calar e aceitar a vontade de Deus, o Eterno dá a ele um presente. O Eterno é aquilo que meu pai na fé ensinou para a gente. Pastor Josué Paulo de Lima. Falou: tudo que o Eterno te ordena fazer, ele já fez primeiro. O que o Eterno faz nesses versículos? Ele consola o enlutado. É uma mitzvah muito grande, é um mandamento muito grande você consolar um enlutado. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar sobre a consolação. É lindo, depois você leia 2 Coríntios capítulo 1, é fantástico. O Eterno muitas das vezes permite acontecer coisas na sua vida para você ter estrutura e experiência para poder consolar o outro naquele momento difícil. E dentro do judaísmo é uma mitzvah muito importante você consolar um enlutado. Então vamos ler o texto. Olha o que diz o texto. E olha, eu negritei para você não perder o detalhe. Falou também o Senhor a Arão. Você lembra do versículo anterior, do slide anterior? Falou Moisés o que o Senhor disse a Arão. Agora não. Falou também o Senhor a Arão. Após a morte dos filhos e ele se calar, aceitar a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, conforme a Bíblia, o Eterno fala com ele, Tiago, diretamente, sem intermediário, sem Moisés. O Eterno fala com Arão: olha, você aceitou minha vontade, eu vou falar diretamente a você agora. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Está aí o versículo porque que a tradição judaica, os sábios do povo de Deus ensinam que eles estavam embriagados e por isso que entraram no Santo dos Santos. Por causa desse mandamento que o Eterno dá a Arão diretamente: olha, você e seus descendentes não vão beber vinho e nem bebida forte.
quando entrarem diante da minha presença. Porque o vinho, a bebida forte, tira o quê? A lucidez. A pessoa já não fica 100% lúcida mais. E para as coisas do eterno, nós temos que estar lúcidos. Nós não podemos agir pela emoção. As coisas do eterno são sérias, e aí tem que pesar a razão. Servir a Deus é algo racional. É por isso que Yeshua, e eu já trouxe essa paraxá aqui, a parábola, na verdade eu trouxe a parábola, o estudo sobre a parábola da torre inacabada, onde Yeshua fala, olha, para me seguir é como um homem que se assenta e faz os cálculos para ver se ele vai conseguir construir uma torre. Porque se ele começar a construir uma torre e ele não conseguir acabar, é vergonhoso para ele. E tem muita gente que aceita Jesus na emoção, e aí depois aceita Jesus, depois não volta mais. É razão. Você tem que saber por que você está aqui, por que você serve ao Eterno. E calcular, saber qual que é o preço que eu pago ao fazer essa escolha. Há um preço, mas também há uma recompensa. Então, nós temos que estar cientes de tudo. Então, o Eterno falou diretamente a Arão, dizendo, olha, quando vocês entrarem na minha presença, não bebam vinho nem bebida forte, isso é um estatuto perpétuo. Versículo 10 e 11 diz assim, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E, olha aí, por que precisa estar lúcido? E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Uma das funções dos sacerdotes e levitas era o quê? Ensinar ao povo a lei de Deus. Está aí no versículo 11. Então, qual foi o presente do Eterno? A ação do Eterno diante do calar de Arão. O Eterno falou para ele diretamente. Algo que poucas pessoas tiveram o privilégio de receber da parte do Eterno, o Eterno dá a ele. E o Eterno faz isso também com o intuito de consolá-lo. Então, isso aqui é uma pérola que eu queria deixar para vocês. O luto de Arão. Mesmo o Eterno, olha só, mesmo o Eterno falando diretamente a Arão, ele fica de luto. Ele sente a morte dos filhos, mesmo ele não blasfemando, não murmurando, ele sentiu, ele é pai, ele sentiu a morte dos filhos. Levítico 10, 16 a 20 diz assim, Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse, por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente deveis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Vamos entender esse texto. Versículo 18, Wesley, é o segredo para você entender por que Moisés ficou indignado. A oferta em que o sangue era oferecido lá dentro do santuário, os sacerdotes não podiam comer. Ela deveria ser queimada toda por inteira, é do Eterno.
A oferta em que o sangue não era levado para dentro do tabernáculo para fazer expiação, os sacerdotes podiam tomar parte. É um comer cerimonial. E o fato deles comerem diante do Eterno era expiação, como diz o texto. Eles não fizeram isso, eles não comeram. Eles não tiveram apetite para comer o sacrifício. Isso pós-inauguração do Mishkan, do tabernáculo. E aí Moisés se irou. Por que Moisés se ira também? Porque Moisés gosta das coisas o quê? Certas. Se o Eterno ordenou, tem que fazer, gente. Se o Eterno falou, tem que fazer. Por isso que ele ficou indignado. Olha só como começa o texto. Moisés diligentemente buscou o bode pela oferta, o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão. E aí, quando Moisés repreende os filhos, perceba que repreenda os filhos, mas não repreende o pai. E aí, os sábios do povo de Deus vão entender por que Moisés não censurou Arão, mas foi os seus filhos. Porque você nunca desonra, censura um príncipe do povo. Então Moisés não censurou ele publicamente, Arão, mas só seus filhos. E aí o versículo 19 nós temos: respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Estou lembrando de Nadab e Abiú. Se eu, hoje, tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Eterno? Eu acabei de ver os meus filhos morrerem por eles terem levado uma oferta ao Senhor? Será que o Eterno iria aceitar o meu comer cerimonial do jeito que eu estou? Olha a resposta. Versículo 20. O que ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Ele ouviu aquilo. Não tem o que falar. Ele ouviu, aceitou e... Por que Arão está falando? Eu estou enlutado. Eu estou em estágio de impureza. Mesmo não ficando enlutado como deveria, aqui dentro está de luto. E Moisés, como líder do povo de Deus, ele ouve aquilo e fala: você tem razão. A minha indignação não é legítima agora diante do luto. Então, queridos, Arão não rasga as vestes, porque na cultura judaica a pessoa rasgava as vestes, ela desgrenhava o cabelo, bagunçava o cabelo, ficava de luto. E isso não foi permitido a Arão e nem a seus filhos, porque eles estavam no tabernáculo, servindo ao Senhor. Eles nem puderam sair para sepultar os seus filhos. Vocês viram no slide anterior, foram os primos que levaram os corpos. O único luto que ele teve foi o luto interno. Mas ele não murmura e não blasfema contra o Eterno. Ele aceita e recebe como presente o Eterno falando diretamente a ele. Mas o nosso tema é a morte à luz da Bíblia. Nós vimos aí sobre como que Arão lidou com o luto, mas vamos saber a origem. Qual que é a origem da morte à luz da Bíblia? Gênesis 3,
Nós temos que voltar ao livro do princípio, ao livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19, nós temos a origem da morte. O Eterno disse a Adão, e a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, nós que conhecemos a Bíblia, é muito simples e claro para nós qual que é a origem da morte. Quando que se deu a morte? A morte se deu com Adão e Eva pecando, desobedecendo a Deus, na ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois Deus havia advertido a Adão: no momento que você desobedecer, você morrerá. Essa é a origem bíblica da morte. Essa é a origem da morte para nós. Aqueles que não creem na Bíblia vão dar outra origem para a morte. Mas para nós que cremos na Bíblia, a origem da morte é esta. A morte surgiu lá no princípio, na desobediência de Adão para com Deus. E o Eterno diz: porquanto és pó, em pó, e em pó te tornarás. Você veio do pó e para o pó você vai voltar. Uma pergunta que sempre é feita é esta: por que morremos? Mas foi Adão e Eva que pecou, que desobedeceu, não eu. Mas aí Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, vai explicar por que nós morremos. Portanto, diz Paulo, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, Romanos 5,12, Paulo vai dizer: olha, por que nós morremos? Porque quando Adão peca, quando Adão erra, quando Adão desobedece, o pecado entra. E aonde há pecado, há morte. E todos nós estávamos onde? Em Adão. Por isso que Paulo vai dizer que por um homem o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte. E é importante ressaltarmos aqui, o que nós herdamos de Adão não é pecado original. Não existe pecado original, Muitos católicos e até protestantes creem em pecado original. Não existe pecado original. Mas então o que nós herdamos? E por que nós morremos? Nós herdamos o quê? O Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Por quê? Lá no Éden, o mal, ele estava fora do homem, representado na serpente, que era Satanás. É ela que tentava o homem. Dentro dele não havia inclinação para o mal. Mas quando ele pega do fruto, desobedece a Deus e come daquele fruto, ele passa a ter o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, passa a fazer parte da natureza dele. E essa natureza caída todos nós herdamos. Por isso que o menino já em tenra idade, ele já começa a desobedecer. Nós herdamos essa natureza.
Nós não herdamos o pecado de Adão. Nós temos os nossos próprios pecados. Que Baruch Hashem, Yeshua já levou no madeiro por nós. E nós temos o perdão deles. Mas nós morremos porque ao primeiro homem pecar e morrer, nós herdamos a morte. Então nós herdamos a morte e nós herdamos a Yetzirará, a inclinação para o mal. Nós não herdamos o pecado dele. Nós herdamos a morte de Adão e nós herdamos a inclinação para o mal. E por isso nós morremos. Por que nós morremos? Porque todos pecam. Só morre quem peca. E Yeshua só morreu por quê? Porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Sem pecado não há morte. É o que Paulo vai dizer. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna. Por isso nós morremos. Eu sempre ouvi essa frase: para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Você já ouviu essa frase? E aí eu tenho que corrigir a pessoa quando ela fala comigo agora. Para tudo tem jeito, meu filho, só não tem jeito para a morte. Eu falei, e para a morte também tem jeito. Há solução para a morte. A solução para a morte é crer em Yeshua como Messias. É crer em Jesus como Messias. Olha o que diz João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse texto é fantástico, irmãos. Eu já falei aqui e volto a repetir. Este é um versículo que eu quero ter na tampa do meu caixão, para todo mundo bater o olho e ler. Vocês vão ajudar na Célia aí, na minha lápide. Tem que estar escrito esse versículo aí. João 11, 25. Yeshua, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Quem crê em Yeshua, ainda que morra, como se diz, nesse plano, ele continua vivendo. Ainda que ele morra aqui na terra, ele continua a viver. E Yeshua disse esta frase aqui, João 11. Nós vamos aprofundar mais em João 11. Isso aqui é momento de luto. O amigo dele havia morrido, Lázaro, Eleazar em hebraico. E ele está consolando Marta e Maria. E ele diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida, por isso que eu estou aqui. E quem crê em mim, ainda que morra, vai continuar a viver. Fantástico. Esse é um dos textos mais fantásticos da Bíblia. Outra coisa, você sempre vai ouvir, já ouviu ou vai ouvir: a morte é o fim, meu filho. Morreu, acabou. Sempre ouvi isso. Morreu, acabou. Tem mais o que fazer. A vida é só essa aqui. Nós vimos que não. A morte não é um fim. A morte não é um fim em si mesmo. Não existe isso, morreu, acabou. Nós vamos ver que a morte não é o fim.
E aí, como que a gente lida com a morte? Primeiro, nós temos que lembrar da frase de Yeshua. Quando você olhar para um caixão e ver lá seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, Deus o livre, seu filho ou sua filha, você tem que lembrar de Yeshua, falando, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, vai continuar vivendo. Então, para que o desespero? Quando eu entendo e internalizo essa ideia, não tem que haver desespero, gente. É por isso que eu sempre falo que por que todo culto a gente ora por salvação da nossa família? Você vai ver todo culto eu orando aqui pela família, pela minha e pela sua. Por quê? Tem que partir crendo em Jesus, crendo em Yeshua. Por isso que nós temos que pregar tempo fora de tempo para os nossos, para aqueles que a gente ama, para aqueles que a gente considera, porque a morte não é um fim. E eu tenho que estar pronto e preparado para quando ela acontecer. Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, preste atenção, Paulo estava lidando com um problema na igreja de Corinto. Qual é? Muitos que estavam ali na igreja não acreditavam na ressurreição. Achava que morreu, o corpo acabou. Não. Haverá a ressurreição. E aí Paulo vai fazer toda uma defesa sobre a ressurreição. Primeiro ele vai listar todos que viram Cristo ressurreto, testemunhas oculares, para comprovar que ele de fato ressuscitou. Então ele traz testemunhas e depois ele vai fazer a defesa sobre a ressurreição. Versículo 13 ele diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, gente. Se você está falando aí que não há ressurreição dos mortos depois, mesmo crendo que Jesus é o Messias, mesmo crendo que Yeshua é o Messias, não estou entendendo vocês. Então Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição. Essa é a defesa de Paulo. E aí ele continua. E olha o problema para vocês. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é fútil, é inútil a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, se não tem ressurreição. E aí, é fantástico o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ponto. Se, irmãos, se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Para nós, a morte não é um fim, gente. Nós cremos na ressurreição. Não é adeus, é até logo. Você vai ver o seu ente querido de novo.
Você está olhando ali aquela carcaça, aquele boneco, mas você vai ver ele de novo. E não com aquele corpo, mas com um corpo agora glorificado, que não vai sofrer a segunda morte, se ele partiu em Cristo. Se ele partiu em Cristo. Então, Paulo está fazendo a defesa. Se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã. E somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, olha só, o oposto também é verdadeiro. Se a nossa esperança é a ressurreição, nós somos o quê? Os mais felizes de todos. É um alívio muito grande. Várias pessoas chegaram perto de mim quando eu sepultei a minha mãe. E falaram, nossa, eu fiquei impressionado como você ficou forte. Você não ficou chorando, lamentando. Você estava firme, forte. Por quê? Porque eu tinha esperança. Porque eu tenho esperança. Eu sei que a morte não é o fim. Deus me deu o privilégio de pastorear ela 2 meses num leito de CTI e trabalhando com ela, porque eu, como filho e agora pastor, sabia que ela precisava trabalhar, ela tinha um problema com liberação de perdão. E aí, no leito, eu trabalhava com ela, mãe, você tem que liberar perdão. Libera essas pessoas, não fica presa a essas pessoas. Preocupa com a sua alma, preocupa com a sua salvação. Mãe, você quer aceitar Jesus como o seu Senhor e Salvador, mãe? Você tem que estar pronta para a morte. E ela mesmo sem voz, porque havia perfurado a tráqueo, porque ela estava entubada, mas os lábios mexiam. E ela fez a oração, aceitando a Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, clamando o sangue de Jesus, pedindo para que seu nome esteja escrito no livro da vida. E eu, aquela cena, vendo ela agora morta no caixão, desespero, alegria, Wesley, sentimento de dever cumprido, de saber, partiu, mas partiu salva. Partiu, mas não foi um adeus, foi um até logo, e nós nos veremos no reino de Yeshua. Essa é a nossa esperança, gente. Nós não temos problema com a morte, não. Nós temos esperança. Nós cremos na ressurreição. Nós vamos ver os nossos entes queridos. Nós vamos conhecer os nossos entes queridos. Essa é uma dúvida teológica que muitas pessoas têm. Ah, lá eu vou conhecer meu pai, lá eu vou conhecer minha mãe, ah, lá eu vou conhecer. Claro que você vai. Claro que você vai. Está aí, ó. Ressurreição. Nossa esperança. Essa é a nossa esperança. É a ressurreição dos mortos. É você ser ressuscitado para viver eternamente com Yeshua. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé. Por isso que nós não temos problema com a morte. Não podemos ter problema com a morte. Quem serve Yeshua não pode ter problema com a morte. Pode ficar desesperado, não. E lá em Tessalônica, Wesley, estava tendo um probleminha com a igreja de Tessalônica com a morte. Alguns, Tiago, estavam achando que Yeshua ia voltar e que eles não iam provar da morte. Só que aí estava tendo problema. E aí Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, falando, olha aí, capítulo 4, versículo 13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Por isso que eu estava doidinho para trazer esse estudo. A gente não pode ser ignorante. O que é o ignorante? Sem conhecimento. Irmãos,
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Não sejam ignorantes com aqueles que morreram. Olha só, por quê? Por que eu tenho que ter conhecimento bíblico sobre a morte e como lidar com a morte? Olha o que Paulo vai dizer. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O crente, Wesley, não pode ficar triste com a morte igual o ímpio, não. Hein? Igual o ímpio, não. O ímpio, sim, Anita, eu entendo. De deitar em cima do caixão, ficar batendo em cima do morto. Você foi embora, minha vida acabou agora. O que vai ser de mim? Aceito. Entendo. Por quê? Ele não tem esperança, Tiago. O ímpio, como é que ele vai lidar com a morte? Ele não sabe o que é a morte. Ele não tem certo. O que vai ser após a morte? O que vai ser dele quando morrer? A morte é o fim? Tem vida após a morte? Ele não sabe. Ele não tem fé. Ele não tem esperança. Por mais que ele tenha religião. Por isso que essa casa ela não fica preocupada com religião. Porque muitos que estão batendo lá em cima do morto, chorando no caixão, desmaiando. Eu já fui no velório que a pessoa desmaiou. Ela não tem esperança. Acha que a morte é um fim em si mesmo. Morreu, acabou. Não vou ver mais. Olha que triste. Não saber lidar com a morte. Então Paulo está falando, irmão, não sejam ignorantes. Eu não quero que vocês fiquem tristes. Como? Não tem problema ficar triste. Nós vamos ver isso. E nós vimos isso com Arão. Nós somos humanos, dotados de hormônios e sentimentos. Mas eu não posso ficar triste como aquele que não tem esperança. Porque eu já vi crente debruçado em cima do caixão e falei, ai meu Deus, e agora? Me leva junto. Eu falei, como assim me leva junto? Ai, minha vida acabou. Como assim sua vida acabou? Discípulo de Yeshua? Não. Discípulo de Yeshua não pode ter uma... Isso é para quem não tem esperança. Para aquele que não tem esperança. Você vai chorar sim, amargamente sim, para aquele ente querido que partiu sem salvação. E sabe uma coisa? Você só vai ter certeza que ele morreu sem salvação só se ele estiver morrendo no ato do pecado. Porque a morte, irmãos, é um mistério. Por isso que eu falo, pregue a tempo e fora de tempo. Porque às vezes ela não vai, ou ele não vai virar crente e congregar. Mas as palavras estão ficando. E na hora da morte, pode haver ali uma reconciliação com o Eterno e partir salva. Partir salvo. Salvação é um mistério, gente. Tem muita gente que você vai encontrar lá e não vai estar. Tem muita gente que você acha que partiu sem salvação. Olha, que isso aqui? E você vai ver ele e ela lá. Salvação é um mistério. Eu não entro no mérito de salvação. Vai ter pessoas aí de outras religiões salvas. Porque foi ensinado para ela assim, ela
viveu acreditando que aquilo era uma verdade, ela se via com a kavaná correta. Eu não entro em mérito de salvação. É o Eterno quem vai julgar. Cada um vai ser julgado segundo o conhecimento que ele tem da palavra. Por isso que quanto mais nós conhecemos, mais é a cobrança. A responsabilidade nossa só aumenta. Só para a gente concluir esse texto de Paulo, versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, haverá a ressurreição dos mortos, daqueles que dormiram no Senhor. Essa é a nossa esperança. Quando e como se dará a ressurreição? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Quando que vai haver a ressurreição? E como que ela se dará? Paulo também explicou à igreja de Tessalônica que estava tendo problema com a morte, principalmente com aqueles que morriam no Senhor, morriam salvos, morriam servindo a Deus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor. Então, quando se dará a ressurreição? Na vinda do Senhor. De modo algum, precederemos os que dormem. Só que aqui nós estamos falando da primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Aqueles que morreram sem salvação não ressuscitam no dia do Senhor, não ressuscitam na vinda de Yeshua, vão continuar mortos. Quem vai ser ressurreto é só quem dormiu no Senhor, tá? E Paulo está dizendo, de modo algum nós que ficamos vivos, precederemos os que dormem, porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e olha só, ressoado o chofar de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E olha aí o que diz o texto final: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aquele que partiu no Senhor e a família que está no Senhor, você deve consolá-los com essa palavra. Calma. Ele vai agora que você, primeiro que eu, que estamos aqui vivos, pelo fato dele já provar da morte. Nós vamos nos encontrar e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Para onde ele estiver, nós estejamos também. E aonde que Yeshua volta? Para onde que Yeshua volta? Vai lá ler Atos primeiro. É assunto aos céus no Monte das Oliveiras, e os dois homens de branco que aparecem para os apóstolos falam, do mesmo modo que vocês viram ele subir, ele vai descer. Zacarias, o profeta Zacarias disse que o Senhor voltará e colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Yeshua, ele volta, nós, como um casamento judaico, onde o noivo vai em encontro da noiva, a noiva vai em encontro do noivo, e eles encontram no meio e vão juntos para arrupar para a tenda onde é feita a cerimônia do casamento, que simboliza um novo lar. Assim vai acontecer conosco. Nós vamos encontrar com Yeshua nos ares como um casamento,
e nós vamos para Jerusalém, que será de onde o trono de Davi, ele como rei de Judá, da tribo de Judá, como rei, descendente de Davi, ele vai reinar. É lá que nós estaremos com ele, e não no céu. Ressuscitar para ir para o céu. Você vai ressuscitar, encontrar com o Senhor nos ares e vai voltar para Jerusalém, ressurreto, com o corpo glorificado, os que estiverem vivos, para reinar com Yeshua no reino milenar, na era messiânica. Esse é o nosso consolo, essa é a nossa fé. Isso aqui tem que estar muito claro, esses textos têm que estar muito claros. Nós temos que conhecer esses textos da Bíblia, porque essa é a nossa fé. Então, como, quando e como se dará a nossa ressurreição é na vinda do Senhor. E como? Primeiro, os que morreram em Cristo vão ressuscitar com o corpo glorificado, depois nós, os que estivermos vivos, também teremos o nosso corpo transformado e encontraremos com o Senhor nos ares e governaremos com ele de Jerusalém. Porque de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Isaías 2:2. Amém? Agora, outra pergunta. O que acontece após a morte? O que acontece depois que a pessoa morre? Essa imagem aí é forte. O corpo ali e o espírito saindo. Olha o que diz Eclesiastes 12:7. E o pó, como Deus disse a Adão, volta à terra, como era. E o espírito, volte a Deus que o deu. Porque o homem é o quê? É espírito e corpo. É espírito e matéria. O homem não foi feito do pó da terra, do barro? E o que Deus fez? Soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. O espírito sai de Deus e ele se tornou alma vivente. E aí, quando o corpo adoecido, quando existe a morte, o corpo volta para a terra e se decompõe, e o espírito volta para Deus que o deu. O espírito volta para Deus. O espírito não fica vagando. Eu já escutei e escuto várias vezes. Essa semana mesmo escutei, tem alma penada. Falei, não, que é isso, meu irmão? Alma penada. Não existe alma penada, não. Tem umas almas que ficam aí soltas, aí, perambulando. Falei, não existe, não. A pessoa morre, o espírito volta para Deus. E aí, aquilo que ele fez por meio do seu corpo, vai determinar para onde que ele vai. Mas o espírito, ele volta para Deus. A morte vem e leva. E aí vai ser determinado aonde aquela pessoa passará a eternidade. Então não existe alma penada, não existe espírito perambulando. Olha o que diz Hebreus 9:27. E você vai precisar muito desse texto contra o espiritismo, tá? Hebreus 9:27, aqueles que são espíritas. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Quantas vezes que a pessoa morre? Uma. Não existe reencarnação. Não existe reencarnação. Não existe. Depois da morte, segue-se o juízo. Olha só. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ponto. Não existe reencarnação. Porque hoje, o judaísmo hoje, Tiago, o judaísmo hoje não é bíblico, tá? E quem vai falar isso é um professor acadêmico lá da Universidade Hebraica de Jerusalém.
Ele diz, o judaísmo hoje não é bíblico. Por quê? O judaísmo hoje, apesar de acreditar na ressurreição, acredita também em reencarnação. Ah, para que tá feio. Depois da morte segue-se o juízo. Não existe a pessoa voltar nesse plano de novo, não. Aos homens está ordenados a morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então a pessoa morreu, tá vendo aí? A menina acabou de morrer. Olha o espírito dela saindo. Vai ser levado para Deus. Ó, Eterno, dá aqui essa moça aqui. Vindo depois da morte o juízo. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo do juízo. Olha o juízo. Céu e inferno. Você quer ir para o céu? Morre agora, filho. Esses crentes que ficam querendo ir para o céu, então morre. Morte, você vai para o céu. Simples. Eu não quero morrer. Viver bom demais. Para que eu vou querer morrer? É que o meu tio Djalma sempre fala. Se morte fosse boa, todo mundo ia querer morrer. Mas pergunta o crente se você quer morrer. Ele não quer morrer. Ué, mas peraí, a morte não é boa? Por que você não quer morrer? Esse conceito protestante aí está meio complicado. Por isso que eu digo, depois da morte segue-se o juízo. Se você quer morrer e ir para o céu, morra agora, morra hoje. Eu não estou com pressa de encontrar com o meu Senhor. Quero viver, Ele me deu a vida e que eu viva até 120 como 20, como diz a tradição judaica. Então está aí o juízo. Céu ou inferno. Então aquele espírito da moça que você viu saindo dela, vai diante do Senhor. O corpo volta para o pó, para onde veio, e o espírito volta para Deus que o deu. E aí, lá vai ser determinado. Para onde que ele vai? Vamos falar um pouquinho sobre o céu e o inferno? Aqueles que morreram salvos, onde estão? O que comem? Onde vivem? Olha só, Apocalipse 6, 9 a 11. Os que morreram em Cristo hoje, o espírito deles está onde? Debaixo do altar de Deus. E consciente. Eu creio assim, tá, irmãos? Há consenso nessa parte. Tem muitos que acreditam que a pessoa morre e fica inconsciente. Por que eles defendem e creem assim? Porque um dos sinônimos para a morte não é dormir? Quando você dorme, você tem consciência daquilo que está acontecendo ou você perde a consciência? E você volta só em si depois que acorda? Então, aqueles que defendem a inconsciência daquela pessoa que morre, eles se baseiam no sinônimo de morte para dormir. Por que eu não creio assim? Porque sim, quando a gente dorme, a gente perde o quê? Consciência desse plano. Assim como eu vou morrer, ou se eu morrer, se nós morrermos, nós não vamos saber. Nós vamos perder contato com esse plano, sim. Mas aonde eu estiver, eu vou estar consciente. Mesmo dormindo, no seu sonho você não tem consciência? Tem hora que você sonha um negócio, opa, isso aqui eu não posso sonhar não, eu não, aí. Então você tem julgamento, você tem consciência, você tem arbítrio, mesmo dormindo. Eu creio que, segundo Apocalipse, aqueles que morrem hoje em Cristo, eles estão debaixo do trono de Deus, debaixo do altar de Deus. E conscientes.
Onde que eu me baseio isso? Em Apocalipse 6, 9 a 11. João, olha o que ele viu. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, onde que estão os mortos hoje? No céu. A alma deles está onde? No céu. Debaixo do altar de Deus. Até a tradição judaica fala isso, o Zohar fala isso. O livro da Cabalá judaica. Versículo 10. Olha por que eu creio que eles têm consciência. As almas que estão lá não ficam lá igual zumbi, não. Elas têm consciência. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estavam conscientes e clamando por justiça, pelo sangue deles, da forma como eles morreram aqui na terra, por causa da palavra. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então eu vejo pessoas mortas conscientes, pessoas que morreram com a alma consciente. O espírito voltou para Deus. Esse aqui é o salvo. Esse é o que foi para o céu, como nós costumamos dizer. E quem vai para o inferno? Está em tormento e também está consciente. Aí nós temos Lucas 16, 22 a 28, essa história que Jesus contou. Jesus tinha problema com os saduceus que criam na ressurreição. Então ele conta aquilo que alguns chamam de parábola do rico e Lázaro. Só que não há consenso que isso aqui é só uma parábola, uma metáfora, porque há nomes pessoais. Então muitos não chamam, muitos teólogos e estudiosos não chamam de parábola. Mas o ensinamento que Yeshua quer passar aqui para os religiosos, principalmente para os saduceus que não acreditavam na ressurreição, na vida pós-morte, o inferno é real, a pessoa fica em tormento e ela está consciente. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o sinônimo de paraíso. Morreu também o rico e foi sepultado. Percebeu o detalhe aí, Wesley? Fala só do sepultamento do rico. Parece que esse pobre aí nem sepultado foi. Yeshua era forte nos seus ensinamentos. Vamos lá. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, pois, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu,
em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Olha o versículo 27. Triste. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ou seja, ele estava o quê? Ele não questiona ele estar em tormento. Você percebeu isso? Ele não questionou o julgamento dele, não. Eu estou aqui, mas... Não tem mais. Ele estava consciente de que é o inferno. Quem está lá está consciente, e está consciente por que está lá no inferno. Só que olha a preocupação dele. Meu Deus, eu tenho irmãos, e eu sei que eles vão vir para cá também, porque eu conheço as obras deles. Então ele queria que alguém dos mortos voltasse para falar, para avisá-los. Só que eu não coloquei, e a história continua. E Abraão fala: nem se o morto voltar, eles vão acreditar. De fato, Yeshua voltou dos mortos, e muitos não creem em Yeshua. Yeshua voltou dos mortos. Reforça aquilo que o pai Abraão falou nessa história. Olha, nem se o morto voltar, eles vão crer. Ressurreição não é o problema. Morto voltar e avisar para os outros não virem para cá não é o problema. Eles não vão acreditar. Ainda que o morto volte, eles não vão acreditar. E o que Abraão falou? Olha, os seus irmãos, eles têm Moisés e os profetas para avisá-los, para crerem. O aviso é que a palavra de Deus, a lei e os profetas, ouça-os. Não quer ir para o inferno? Ouça Moisés e os profetas. Lugar de tormento. O 26 ainda deixa bem claro da distância, mostra mais ainda a consciência. E se eu ouvir um filho meu, eu vou buscar ele de qualquer jeito. Essa separação é através disso, né? Certeza eu vou buscar. E não consegue. São planos diferentes. Então, meus queridos, depois da morte segue-se juízo. Céu e inferno. Não tem purgatório. Não tem alma penada. Essa semana também eu fui questionado sobre por que pessoa que morre não volta para avisar para a gente se é bom ou se não é. Aí eu falei para ele, porque depois da morte segue-se o juízo. Se ele fez por merecer o céu, céu. Se ele fez por merecer o inferno, inferno. E aí entramos ali falando da misericórdia de Deus, falando que você tem que ter boas obras, e a mensagem fica. Isso nós indo para um velório. Melhor momento. É por isso que o sábio Salomão falou: é melhor você ir a uma casa onde tem luto do que em um local de festa. Porque no luto, no velório, tem reflexão. A pessoa vê o fim de todo homem. E aí ele faz uma análise. E se fosse eu? Então, dessa forma da morte, só cabe essas duas. Pode se morrer, não espera. Morreu, já vai ser. Morreu, segue-se o juízo. Céu ou inferno. Haverá o julgamento para determinar. Os salvos, os que morreram em Cristo, vão ser julgados pelas obras que eles fizeram no reino,
e vão receber galardões, recompensa. E os ímpios também vão ser ressuscitados. Todos esses que hoje estão no inferno, no Hades, no Sheol, eles vão ressuscitar, aí é a segunda ressurreição, só que eles vão ser ressuscitados para serem julgados, para mostrar para eles por que eles estão lá. E aí eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. É o que diz o finalzinho lá do Apocalipse. Vão ser julgados, vai ser passado do telão lá, ó. Né? Tudo aquilo que está encoberto vai ser mostrado. Nada fica encoberto diante do Eterno. Nada. Como lidar com a morte? João 11, Yeshua lida com a morte do seu amigo Eleazar, Lázaro, né, nas nossas versões. Yeshua permitiu ele morrer para trazer um ensinamento sobre a morte. Só que mesmo o próprio Yeshua, sabendo que ele ia lá, ia acordar Lázaro, ia ressuscitar Lázaro, na hora que ele vê o luto, o que é o luto? O que é a morte? Como que ela é triste? Olha a reação de Yeshua. João 11, 33 a 36. Jesus, vendo-a chorar, a irmã, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então ele ficou agitado, ele ficou emocionado. Isso aqui é uma expressão para ficar emocionado. Quando ele viu a irmã chorar, e os judeus chorando pela morte de Lázaro, ele se comoveu. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E aí nós temos, Anita, um dos menores versículos da Bíblia. Alguns vão chamar ele de menor, alguns vão chamar o segundo menor, um dos menores. Jesus chorou. Yeshua chorou, gente. O Filho de Deus, quando ele encarnou, quando ele viu a morte, ele chorou. Então, como que com a morte? É para chorar. Tem que chorar. O choro, ele alivia a alma. Jesus chorou. Então não tem essa de que eu não posso chorar. Você é humano. Você tem sentimentos, emoções, lembranças, memórias. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Até os judeus, quando viram Jesus chorando por Lázaro, falou: olha, ele amava o seu amigo mesmo. Então a morte, ela é triste. Jesus, versículo 38 agora, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja a entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus ficou emocionado várias vezes durante aquele momento de luto ali, gente, da morte de Lázaro. Se comoveu, se emocionou, chorou. Não existem super-homens, nem mulheres maravilhas, gente. Não tem essa de ficar carrancudo diante da morte. Há tempo para tudo. E há tempo de chorar e demonstrar a sua tristeza. E o luto é para isso. Quero trazer isso para vocês. Os estágios do luto no judaísmo. Olha como que é importante você entender o luto e a morte
de como lidar com a morte. Como que esse povo milenar, povo judeu, lida com a morte? Há 3 estágios, Anita, no luto do judeu. O Shevá ou Shivá, que literalmente significa 7. Shvá é 7. É o período de 7 dias de luto. E é o mais intenso. E aí, esses 7 dias, precisamos da ajuda da família e de amigos para ultrapassar essa primeira fase. A primeira semana é de luto máximo. Em hebraico se fala sentar shivá. A pessoa fica sentada na cadeira 7 dias. Ela fica em casa 7 dias ali, de luto máximo. 7 dias é luto máximo. É de choro mesmo, é de pranto, é de tristeza, é de angústia. É para você sentir mesmo a dor da morte. Não sai de casa. Tanto que as pessoas sabem, aonde que eu vou encontrar o Wesley? Que ele está enlutado, na casa dele. Os 7 dias do luto, pode ir lá que ele vai estar lá. E esse momento, os primeiros 7 dias, é o momento que a pessoa precisa da família e dos amigos para consolar e confortar nesse momento difícil. Só que passados os 7 dias, nós entramos no segundo estágio do luto, que é conhecido em hebraico como Sheloshim. Sheloshim. Período de 30 dias, já considerando 7. Aí é um mês de luto. Período de 30 dias. Só que aí a pessoa já começa a frequentar alguns ambientes. Ela já sai de casa, ela pega um ar. Ela abandona, isso aqui é importante, é o abandono do luto excessivo e de viver no passado. Tá vendo que até o luto é um estágio? Por quê? Tem gente que quando morre o pai, a mãe, filho, filha, ela só vive no passado. Ela fica presa ao passado. E fica naquele luto excessivo, não pode. Porque você vai entrar numa depressão. Passados os 7 dias, você tem que sair. Aí a pessoa já começa a frequentar alguns ambientes. É interessante porque o Shabat, olha a importância do Shabat, do sábado, como que ele é sublime. Até o Shabat suplanta o Shivá. Por exemplo, se a pessoa estiver no período de Shivá, dos 7 dias de luto máximo, no Shabat, ela vai à sinagoga. O Shabat suplanta o luto. Mesmo de luto, ela vai à sinagoga, porque ela tem que ouvir uma palavra. O Shabat é descanso, porque o Shabat aponta para a eternidade, é um antigozo da eternidade. Isso é muito importante. Os 30 dias, a pessoa já começa a frequentar alguns ambientes, mas não frequenta festa de aniversário, não frequenta festas. São 30 dias, frequenta alguns lugares, mas alguns ambientes ainda não. Respeita-se o Sheloshim, os 30 dias de luto. Só que ela já rompe com o luto excessivo. Ela já começa a viver de novo, porque ela não pode viver no passado. Ela não pode morrer junto com a pessoa que partiu.
Ela está viva. Ela precisa viver. E o terceiro estágio é o de 12 meses, é o período de 12 meses. A veluta. A veluta é o período de 12 meses. A pessoa fica de luto, Anita, 1 ano. E aí os judeus vão dizer, o tempo é um grande remédio. Não tem como você curar a dor da perda de um pai, de uma mãe, de uma pessoa muito próxima assim. Então nós temos esses estágios do luto. Então você tem o seu período de luto. Mas depois você rompe com o luto excessivo e para de viver no passado. As memórias vão continuar, as lembranças vão continuar, e quando vem a memória, quando vem a lembrança, dói. Dói. Mas já passou 1 ano, mas dói. Mas nós precisamos entender como lidar com a morte. Ok? Então, eu queria trazer isso para vocês aqui, os estágios da morte. Mas vamos falar sobre o sentar Shivá agora, porque nós temos isso na Brit Hadashah, lá em João 11. Marta, ela estava sentada no Shivá, ela estava no período, né? Lázaro tinha morrido 4 dias, então ela estava em casa, ela não saía, ela sentou Shivá. E aí, quando ele não conhece a cultura judaica, é aquilo que eu falo, Anita, alguns detalhes do texto se perde. Você só lê. Aí o David Stern, no Novo Testamento judaico, ele resgata muita coisa que se perdeu na nossa tradução, e ele resgata isso para lembrar, olha, isso aqui, Maria não só se levantou e correu para ver Jesus, ela estava sentada Shivá, ela estava sentada sendo consolada do luto do irmão. Olha só, João 11, 28 a 31. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, Marta no caso, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se, porque ela estava sentada Shivá. É igual está na imagem aí. Na imagem nós temos o rabino, representado com seu chapéuzinho aí, e um judeu, com o seu kippá, com o seu tzitzit, sentado ali sendo consolado. E aí se lembra as coisas boas que a pessoa fez, os momentos bons, né? E ali você vai consolando e confortando o enlutado. E no caso de Maria, ouvindo que o mestre chamava, ela levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa, tá vendo? Estava em casa, porque o Shivá, a pessoa fica em casa para receber visita, consolo e conforto. Maria estava em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo até o túmulo para chorar. Era o único lugar que ela saía de casa, era o túmulo. Por isso que os judeus especularam que ela iria ao túmulo para chorar, porque os 7 dias é o luto máximo.
E aí levantaram, seguiram ela, porque eles acreditam, não, o único lugar que ela vai, porque ela está em Shivá, o único lugar que ela pode sair é sair daqui e ir até o túmulo. E eram túmulos familiares, sepultavam perto da casa. Por isso que ela levanta e eles acham que ela vai para o túmulo chorar o seu morto. Só que ela foi encontrar aquele que era a ressurreição e a vida, e aí nós sabemos da história. Aí eu coloquei sentar Shivá, ou Shevá, a lei obriga o enlutado a permanecer em um único local, de modo que todos os que quiserem expressar suas condolências possam encontrá-lo de imediato. A pergunta: caixão caro ou mortalha? Para nós que vivemos aqui no interior das Minas Gerais, a gente não sabe o que é uma mortalha, mas está aí na imagem. Lázaro foi sepultado em uma mortalha. Por quê? No Nordeste, lá no sertão, Wesley, até hoje é costume de enterrar pessoas assim. Só põe a mortalha dele e já enterra na terra. Por que isso? Para a decomposição, Anita, ser mais rápida. Para o pó, voltar para o pó mais rápido. Porque aí vai a lenda judaica, que diz que enquanto o corpo não decompõe, o espírito ele não fica sossegado, o espírito fica ali enquanto o corpo não decompõe. O fato de Yeshua ressuscitar Lázaro, é importante a gente mencionar isso, no quarto dia. Por que quarto dia? Porque a crença judaica do primeiro século, da época de Yeshua, era que o espírito da pessoa ficava em cima do corpo durante 3 dias, podendo ressuscitar, voltar para o corpo e a pessoa voltar. Então, Yeshua ressuscita no quarto para quebrar isso. Falou, olha, não é crença suas, é no quarto dia, porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Gente, é isso. Por isso, o quarto dia. Nada na Bíblia, Anita, está por acaso. Nada. E aí, Tiago, você conhece a cultura, a tradição, aí você consegue extrair o máximo de conhecimento do texto e te edifica muito mais. Caixão caro ou mortalha? Aqui no Ocidente, a pessoa quer enfiar a faca, Wesley, principalmente na hora que morre um ente querido. Não sei se você já passou por isso, mas quando fui escolher o caixão da minha mãe, o camarada já me levou nos caras. Falou, meu amigo, eu conheço cultura judaica, eu conheço a Bíblia, volta para cá, pode vir para os mais simplesinhos, mais baratinhos aqui, porque de mim você não vai tirar dinheiro, não. Não, mas você é muito avarento. Não, mas você é mão de vaca. Não é questão de ser mão de vaca, sabia? Você deve honrar a pessoa em vida, não depois da morte. Depois de morto, ela não vai ver, ele não vai ver o caixão caro que você colocou ela. Não faz sentido. Mas muita gente quer ostentar para quem? Os outros. Mas no judaísmo é o contrário, sabia? No judaísmo é humildade e modéstia. Siniut. Não tem esse negócio de polpa. Se você chegar, Anitta, no velório judaico, você não vai ver flores. Aquelas, como é que chama aquele trem? Me ajuda aí, gente, agora. A coroa de flores, você não vai ver. Pode ver se alguém enviou por falta de conhecimento. Mas você não vai ver enfeites. Não tem pompa no luto. Porque luto é tristeza. Você vai ver simplicidade, humildade e modéstia. Não tem pompa. Então não tem caixão caro. Antigamente era mortalha. Igual Lázaro foi em mortalha.
Até hoje, lá no sertão nordestino, que ainda tem o sangue judeu, ainda a tradição judaica correndo neles, até hoje é enterrado em mortalha, para ter o contato mais rápido com a terra, para se decompor mais rápido, para o pó voltar para o pó. Tem. Tem um sepultamento. Tem um... Não. É, ué. Em terra. Porque eu ouvi o negócio falando sobre isso, que eles fez isso, vai ser por 3 dias. Aham. Ele já morreu, já. Justamente. Nós ficamos quase um dia, né? É. E caixão, e coroa de flor, e papapá. Eu lembrava. Morre. Antes de conhecer isso mesmo, já tinha. Então, quando ele muito bom. O corpo também não fica exposto. O corpo é sagrado, gente. Tanto que, se você ler 1 Coríntios 15, lá no detalhe, tem batismo de morto, e aí o cristão bate cabeça. Que é isso, batismo de morto? Na verdade, é quando a pessoa morre, há a purificação, a lavagem do morto, o corpo é preparado. Lembra de Yeshua que as mulheres foram no túmulo para preparar o corpo, para colocar óleos aromáticos, e que elas não foram porque era sábado e guardaram o sábado conforme o mandamento? Tem gente que fala que não existe guarda do sábado no Novo Testamento. Não leram a ressurreição de Yeshua. As mulheres não foram no túmulo no sábado por causa do sábado. E elas eram discípulos de Yeshua. Guardaram e observaram o Shabat e só foram no túmulo quando? Domingo de manhã. E aí já era tarde demais, porque o autor da vida já tinha ressuscitado. Mas o que o Tiago lembrou tem a série Shitzel, que fala muito bem do luto. Aí você vai ver o luto no judaísmo ortodoxo. Pastor Wagner, me ajuda aí, pelo amor de Deus, o filme que o senhor me indicou. É do Pó Voltarás? Me fala aí. E tem um filme difícil de achar que vai falar sobre o luto também. Eu não sei se o pastor Wagner está aí. Não está mais. Depois eu vou colocar no canal o nome do outro filme também, que vai trabalhar essa ideia, só para vocês conhecerem como é que é a cultura judaica quanto a isso. E aí o Tiago colocou, coloca-se o judeu num caixão, mas sabe aquele caixão de prefeitura, que é perigoso soltar o fundo, e que já aconteceu até de soltar o fundo? É nesses que enterra. Quando enterra em caixão, hoje enterra em caixão, alguns. Só que é fininho. E o caixão ele é perfurado por baixo para o corpo ter contato com a terra, para, de novo, decompor mais rápido. Tá? Então, esse negócio de caixão caro, polpa de velório, esquece, gente. O judaísmo valoriza a modéstia e a humildade como virtudes essenciais, ok? E aí, como Lázaro está em mortalha, está dito aí o texto. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Pedras e não flores no túmulo, Zanita. Você vai ver no cemitério judaico isso aí, ó. Vocês estão vendo a imagem. Cadê as flores, Wesley? Não tem flores. Não tem flores, Tiago. É pedra. Por que flor?
Flor fala de culpa, né? Ali não é momento de flores. Os mortos não sentem o cheiro das flores. Não vê a beleza das pétalas. Judeu não coloca flor no túmulo. Judeu coloca pedra. Por que pedra? Está aí, ó. Uma das razões fundamentais para a preferência de pedras em vez de flores é o simbolismo do quê? Da durabilidade das pedras. A flor, o que acontece com ela? Murcha e seca. A pedra fica ali. Durabilidade. E que é um símbolo que da eternidade. Pedra fica ali, ó. Vamos dizer, eternamente. Está ali. Então, por isso que o judeu coloca pedra. Para lembrar da humildade, da modéstia e o quê? Da eternidade. Então, você vai ver túmulos assim, ó. Essa pessoa aí foi bem visitada. Olha o tanto de pedra que tem no túmulo dela. E esse aí é lá em Israel, mas você encontra na imagem do post, a gente colocou um que não era um cemitério judaico, mas que não era de Israel. Esse é lá de Israel. O filme se chama Ao Pó Voltarás. Anota aí para você depois assistir. A Anaceli colocou aí, ó. Meu Deus, vocês vão rir demais, gente. É comédia. Meu Deus do céu. Vocês não têm noção. Não vou dar spoiler, não vou. Mas é muito engraçado. É muito engraçado. E tem a série Shitzel. Eu não sei. Eu acho que também naquele filme Nada Ortodoxa, acho que tem um momento de luto também. Se eu não estou enganado, se eu não estou confundindo. Tem esse filme na Netflix, Nada Ortodoxa, que aí você vê um pouquinho da cultura judaica e como que eles lidam com a morte. Cremação ou enterro? Hoje é moda, sabia? Cremar. Nos Estados Unidos é mais barato. Aqui, às vezes, também é. Sei. É mais barato cremar. E por que não se crema? Porque não é bíblico. Você não destrói o corpo também. A decomposição tem que ser natural. Do pó você veio, do pó você volta. A resposta é simples, não tem muita teologia, não. E aí nós temos Deuteronômio, um dos textos que os sábios do povo de Deus, os rabinos, proíbem a cremação, é Deuteronômio 21, 22 e 23. Que é um texto até que aponta para Yeshua. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, e Yeshua foi esse caso, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, até aquele que foi digno de juízo de morte, hein? Até a essa pessoa tem que se dar um enterro digno. Mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, o judeu, ele não crema. E o crente, o cristão, o seguidor de Yeshua, não deveria cremar também. Aí tem toda uma mística também. Eles falam do ossinho luz, chamado luz, que nós temos, que a partir dele que o Eterno vai fazer a ressurreição. Eles falam que quando enterra e o corpo decompõe, esse ossinho ele não some, e a partir desse osso que o Eterno, osso chamado luz, que o Eterno vai fazer a ressurreição. Mas enfim, isso aí é só uma tradição. Mas você não destrói o seu corpo, você não crema ele. Você tem que seguir a ordem natural, a ordem bíblica, que é morreu, enterrou. Do pó você veio,
do pó você tem que voltar. Você não passa pelo processo do fogo. Apenas que aconteça uma tragédia e você morra queimado. Mas mesmo assim, né, o crematório você vira é cinza. É cinza. Então, não existe isso. Nem no judaísmo, que não é bíblico hoje, eles apoiam a cremação. Pensa. Então, o cristão, ele enterra. Ele não crema. Ou não deveria, né, cremar. Deveria enterrar, de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, nós tentamos abranger aí o máximo sobre a morte à luz das Escrituras. Então, Shabbat Shalom a todos os irmãos e até o nosso próximo estudo da Parashá, permitindo o Eterno.